Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a live é com uma convidada muito especial. Todo mundo aqui sabe que eu adoro fazer live com convidados e hoje é um assunto super importante. Nós vamos falar de segurança alimentar. É um assunto importantíssimo para quem trabalha com alimentos. Todo mundo sabe que aqui eu ensino empreendedores a terem lucro com seus negócios de alimentação. E aí você pode estar se perguntando, o que segurança alimentar tem a ver com lucro? Tem tudo a ver com lucro, até porque se você não fizer o que precisa ser feito na sua cozinha, você pode até perder bastante dinheiro. Então, e a gente não pode, quando a gente escolhe trabalhar com alimentos, existe uma grande responsabilidade nossa com o nosso cliente. Então, a gente tem que estar com todos os passos, tem que estar ciente de todos os passos da forma correta de produzir e entregar o nosso alimento. A Ceci Santiago, que é a professora que vem para a live hoje, eu conheço a Ceci há muitos anos, nós já trabalhamos juntas em várias ocasiões. E durante os Jogos Olímpicos, a Ceci foi a minha Food Safety, é um nome bem bonito, né? Responsável de Food Safety. E, na realidade, é responsável pela segurança alimentar. Foi uma operação muito grande que envolveu a contratação de mais de 500 pessoas. E nós tínhamos uma equipe de nutricionistas e técnicas de nutrição e aí a Ceci coordenou essa equipe. E quando você tem assim uma operação muito grande, geralmente o contratante, especialmente se envolve dinheiro público, ele coloca alguns marcos no contrato. Eu já vou explicar por que eu estou contando isso tudo. Ele coloca alguns marcos no contrato. Você só recebe a parcela referente àquele evento se você comprovar que cumpriu algumas etapas. E nos Jogos Olímpicos tinham muitas etapas que diziam respeito à segurança alimentar do projeto todo. Então nós tivemos que apresentar um plano muito grande, provando, apresentando planos de contingência para cada etapa que podia dar errado na questão da segurança alimentar. Então eles querem que você descreva o que você vai fazer se alguma coisa der errado. Depois treinar a equipe inteira, porque muitas pessoas vieram com níveis diferentes de aprendizado em manipulação de alimentos e a gente precisava padronizar o treinamento para todo mundo. Aí a Ceci criou um treinamento específico para padronizar todo mundo e depois supervisionar a operação. Então a Ceci criou uma equipe e com essa equipe ela supervisionava todas as operações e íamos preenchendo os relatórios para poder entregar ao comitê, para poder receber as parcelas do pagamento. Eu estou contando isso tudo para vocês porque eu comecei em casa, né? Então, quando eu comecei em casa com o meu negócio, se alguém me dissesse, olha, você vai ter que entender de boas práticas de alimentação, você vai um dia ter uma equipe tão grande que você vai precisar de uma supervisora de segurança alimentar para coordenar, eu teria dado risada, eu teria dito, ah, tá. Porque eu nunca pensei que eu fosse chegar tão longe. Então, eventualmente, você está aí com o seu negócio pequeno, começando agora, e um dia você pode estar na mesma posição que eu estive de precisar contratar uma nutricionista para coordenar uma equipe de nutricionistas. Então, é importante você saber o quanto dentro da questão de ter um negócio de alimentação, o quanto que isso pesa, o quanto que é importante você conhecer as boas práticas de alimentação. Agora chega de falar sozinha, vou colocar aqui a Ceci para dentro da live e ela mesma vai falar. Vamos lá. Eu vou pedir, como aqui a gente está online, no Instagram não dá para vocês aplaudirem quando ela entrar. Então eu vou pedir uma chuva de coraçãozinho aí. Coraçãozinho da Ceci. Seja bem-vinda. Muito Sim. obrigada, Eu obrigada ia te pelo apresentar e convite. falar que você é uma dinossauro, mas você é uma dinossauro bonitona, né? Mas é uma dinossauro no conhecimento de segurança alimentar. É É uma verdade. dinossauro jeitosa, bonitona. Ceci, seja Conservada. bem-vinda. Não, bonitona. A gente vai se Obrigada, cuidando. obrigada por ter aceito o meu convite mais uma vez. Eu adoro quando você vem aqui fazer live, porque você sempre traz muito conhecimento e esse assunto é um assunto que eu gosto, que você domina. Então, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu Ai, estava aqui obrigada a falando você. bem, estava falando bem de você aqui, mas você deve ter escutado, né? Eu entrei um pouquinho antes, estava escutando você falar dos trabalhos que a gente já fez, né, da importância desses cuidados que às vezes a gente acha que dá para levar, a gente vai dando um jeitinho, mas esse jeitinho nunca é
a melhor forma de se trabalhar, mesmo que eu esteja trabalhando na cozinha da minha casa. Né? Exato. Mesmo que a sua empresa seja pequena, mesmo que Uhum, você não saiba ainda todos os passos que você precisa dar, é algo que você precisa conhecer, né, para ir tomando conta. Eu vou te pedir, Ceci, para a gente começar, porque tem pessoas aqui que eventualmente nunca ouviram falar. Algumas já sabem, outras eu abri uhum, uma caixinha de perguntas nos stories perguntando quem sabia o que eram as boas práticas, quem sabia o que era um manipulador de alimentos, e muita gente respondeu que não sabia. Então eu vou te uhum, pedir inicialmente para você definir assim, o que são as boas práticas. Explica assim da maneira mais simples que você conseguir. O que são as boas uhum. práticas de alimentação, de fabricação? Tá. A gente tem, assim, tem uma conceituação técnica, né, que foi definida pela Organização Mundial de Saúde, né? A gente tem ouvido muito falar da Organização Mundial de Saúde nesses últimos 2 anos, né? Então, É verdade. ela cuida sobre todos os aspectos da saúde das pessoas, né? E a alimentação é uma coisa ligada à saúde, né? Inevitavelmente. Eu costumo dizer que a gente que trabalha com alimentação, a gente tem um trabalho similar ao do médico. É Só que o verdade. médico cuida através dos exames, dos procedimentos, dos remédios, e nós cuidamos através da alimentação. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que o termo de boas práticas ele tem sido utilizado para definir o conjunto de ações que visam o bom processamento ou beneficiamento de produtos. Então, são todas as práticas que você pode fazer no que diz respeito à higiene, né, que deve ser obedecida pelo manipulador de alimentos, que é a pessoa que vai lidar com esses alimentos, né? Ele vai guardar, ele vai preparar, ele vai cortar, ele vai cozinhar. Então, o manipulador de alimentos é exatamente essa pessoa. Então, O todas as. manipulador, se eu só fazer uma pergunta aqui, o manipulador ele Hum, não é só o cozinheiro, o auxiliar de cozinha, cozinheiro, ele também é o não. estoquista, né? Qualquer pessoa que bota a mão no alimento, seja para estocar ou para cozinhar, ele é um manipulador, certo? Exatamente. O manipulador, ele é aquela pessoa que pode fazer a escolha e a compra dos produtos. Ele já é um manipulador de alimento. Ele não vai botar a mão na massa diretamente, mas ele tem a ver com a higiene. Porque se ele não presta atenção que produto ele está comprando, de quem ele está comprando, né? Ah, sim, mas Uhum. eu cozinho na minha casa, eu vou me preocupar com de quem que eu estou comprando? Sim. Né? Às vezes a gente entra no mercado e a gente fica assim, nossa, mas eu estou vendo a coisa mal arrumada, alguns A legumes gôndola já suja. a gôndola suja, né? O freezer com excesso de gelo que denota para a gente que ele é desligado à noite, né? Então a gente faz uma seleção. Eu não vou comprar na minha casa naquele mercado que eu vi que ele não cuida da apresentação. Se ele não cuida da apresentação, ele não cuida dos alimentos que estão ali armazenados e expostos. Às Então, vezes o até a manipula... pessoa, desculpa te cortar, mas para complementar, Imagina. a pessoa que está ali no mercado arrumando, né, os produtos ou está ali fatiando frios, ela já Isso. demonstra o nível de cuidado que o estabelecimento tem, né? Se você vê ali a pessoa que está fatiando frios, a fatiadora está muito suja. Se você vai na parte da carne, do açougue, e as bandejas não estão, a carne não está com bom aspecto, está com muito líquido, aquilo já denota uma falta de cuidado na manipulação, né? E quando a gente compra um insumo, né, num estabelecimento como esse, consequentemente, aquilo que a gente fabrica já vai carregar ali um DNA que não é muito positivo, né? A procedência do alimento. Exatamente. Então, a gente fala do manipulador, que são todas as pessoas que lidam com esse alimento, desde a compra, a escolha, até a venda ou a entrega para o consumidor final, para o nosso cliente. Né? Então, Uhum. essa linha toda, esse grupo todo de pessoas, que pode ser uma, duas ou três, né? Esses são manipuladores de alimentos. E as boas práticas, né? O objetivo das boas práticas é exatamente a gente evitar a ocorrência do que a gente chama de doenças transmitidas por alimentos. Né? São as famosas Você DTAs. acha? Né? Então, a gente já tem, assim, tem estudos que mostram que as doenças transmitidas por alimentos têm um percentual muito grande no rol de doenças, elas têm um peso significativo.
É que às vezes a Então, pessoa não se dá conta, né? Ela às vezes carrega uma doença que foi transmitida por um alimento mal manipulado, mas ela não identifica que aquilo teve origem num alimento. exatamente. A gente tem muito pouco registro, né? O normal seria, eu fui em algum lugar, comi, não passei bem, eu teria que retornar para o lugar, né? E pedir E análise. fazer. Exatamente, né? Mas isso se reporta muito pouco. Você fala, deixa para lá, né? Foi acaso, estava quente, né? A temperatura estava alta, mas essa história da temperatura alta significa alguma coisa, né? Quando eu faço treinamento, eu costumo dizer que se os meus alunos conseguirem guardar na memória uma imagem, né? Você pode projetar a Vou- imagem, Cláudia? deixa, deixa eu pegar aqui. Se conseguir fixar essa imagem, eu já estou feliz, Ai, Cecília, né? não pode, sabia? Porque quando tem Não, duas pessoas não aparece a opção de compartilhar a imagem. Que não pena. tem Eu problema. não Mas sabia. Eu depois, salvei aqui o depois, termômetro. A gente pode colocar nos stories, assim que acabar a live eu isso. coloco lá. Depois a gente coloca nos stories. É um termômetro, né? E ele tem duas A imagem faixas, é né? ótima. Tem dois divisórios, né? Ele tem uma divisória exatamente nos 10 graus e nos 60 graus, né? Então, se você precisa fazer o quê? Você precisa manter os alimentos abaixo de 10 ou acima de 60. Essa faixa entre 10 e 60 é a faixa onde os problemas vão acontecer, né? Então, se você não tiver alguns cuidados, você pode ter uma contaminação daquele alimento. Né? E aí tem a ver com alguns aspectos que a gente vai falar ao longo dessa conversa. Né? Então, isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que, mesmo sabendo o que são as boas práticas, têm dúvida nessa questão da temperatura. Quando você pede Uhum. uma comida de um restaurante, a comida de restaurante chega fora de temperatura, ela chega entre os 10 e os 60 sempre, né? Isso, E aí uma vez eu questionei até o invariavelmente. fiscal. Falei, mas e os restaurantes não seguem? Tem uma pergunta aqui, eu já vou resgatar. Que ele me falou, é o Uhum. tempo que você demora para comer. Se você comer num período de 2 horas, não tem problema, a comida está fora de temperatura. A questão é que às vezes a pessoa pede a comida do restaurante, ela viaja fora de temperatura, ela fica fora de temperatura, e a pessoa vai comer muitas horas depois, vai reaquecer, e aí mal sabe a pessoa que aquela faixa é de extremo risco. Vamos ver aqui a Sim. pergunta que apareceu. E Qual é o assim, o percentual? ideal, enquanto você vê a pergunta, assim, o ideal é que você pede uma comida no restaurante, né? Então tem o tempo entre ela sair do restaurante e chegar na sua casa, dependendo de como ela é transportada, ela pode perder muito ou pouca temperatura. Então o ideal é que ao chegar, você submeta ela à refrigeração. E aí, quando você for comer, mas eu vou comer rapidinho. Ok, mas pode acontecer uma coisa, você pode estar terminando o trabalho, atendendo alguém, né, fazendo alguma atividade doméstica. Então, o ideal é você refrigerar esse alimento e na hora que você for consumir, aí você vai regenerar, o que a gente chama. Ou seja, vai É, elevar a temperatura por um temperatura. tempo Mas significativo. isso, Ceci, a gente está falando aqui com pessoas que trabalham com alimento que mandam para casa do cliente. Então, isso é, na realidade, uma responsabilidade também de quem vende, né? Orientar o Sim, cliente. Não, sim, por isso que tem que ir ou na rotulagem ou na comunicação explicando, mantenha na temperatura tal. A validade desse isso, produto ela está condicionada a que ele fique numa temperatura específica, né? A validade do exatamente. produto é de 48 horas, desde que Desde que. Isso. Uma fique vez eu numa. fiz um trabalho, desculpa, te interrompi. Eu Nada, fiz não. um Que isso? trabalho para um buffet exatamente na época do Natal. Então, nessa época do Natal, ele fazia ceias de Natal e de Ano Novo. E então eu falei assim: vamos fazer uma orientação, um manual de instrução para o cliente em relação àquela ceia que ele está recebendo. Então, o que, que ele vai fazer com a salada? O que, que ele vai fazer com o tender? O que, que ele vai fazer com o arroz, né? Então, a gente Exato. mandou um manualzinho, né? Nada complexo, simples, né? Põe na geladeira, reaqueça tanto tempo. Então, porque isso é muito importante. Você pode manter o alimento desde que ele esteja a temperatura X, Y, Z. Qual era a Isso, pergunta?
A pergunta é qual é o percentual de pessoas com DTA que considera. Ela perguntou, na realidade, quando que considera DTA, e eu entendo que uma pessoa passou mal com o alimento, ela tem uma DTA, mas ela quer Sim. saber, num grupo, assim, num grupo de 100 pessoas, a partir de que número, que percentual você considera que é um surto de DTA? Eu acho que, na realidade, a pergunta era essa, assim, de 100 Aham, pessoas, quantas tem que passar mal para você falar isso aqui é um surto de DTA, de doença é. transmitida por alimento? A gente teve uma revisão da vigilância sanitária, porque antigamente você dizia assim: quando acima de 10% daquela população tiver algum surto alimentar, não é? Passa mal? Uhum. Passa mal, tiver uma toxinfecção, e aí você tem diarreia, você tem vômito, você tem náusea, acima de 10 é um surto. Hoje em Tá. dia, não. Você tem uma pessoa, já é um surto. Por Sério? quê? Sério. Por quê? Porque Não foram feitos sabia. vários estudos. Uma pessoa já é um surto. Foram feitos tantos estudos e se viu que as doenças transmitidas por alimento podem ter consequências tão graves, né? Por exemplo, É verdade. dependendo do número de pessoas, você pode parar uma produção de uma fábrica, né? Você pode matar pessoas se elas estiverem com a imunidade baixa. Então, a vigilância sanitária, junto com a OMS, na verdade, foram feitos vários estudos e aí eles definiram que a partir de um caso já é um surto de DTA. Já Então, merece o estudo então e a análise. deixa eu ver aqui como é o nome da pessoa que perguntou. A Rosângela. Rosângela, respondemos a sua pergunta. Se você ficou com dúvida, escreve aqui. Na Uhum, realidade, vocês que estão aqui assistindo, que trabalham com alimentos, vocês já viram a seriedade, né? Você trabalha um alimento, você manda para o seu cliente e olha o tamanho da responsabilidade. Se essa uhum. pessoa consome o alimento e ela passa mal por alguma razão, a responsabilidade é de quem mandou o alimento. Então, isso é muito sério. Você ter noção assim das boas práticas, você ter noção de como manipular, de como comprar, de como manter, o que dizer para o seu cliente, né? O que você depois que você recebe, que a gente perde um pouco o controle, né? Quando você faz Uhum. delivery, você manda e você não sabe o que o cliente vai fazer com aquilo. E se o cliente não conservar da maneira correta e passar mal, na realidade ele vai voltar para você, né? Uhum, com E aí a certeza. responsabilidade é sua mesmo. E é o que eu Então, falo, né? A o gente CC, tem essa responsabilidade grande com a saúde daquelas pessoas para as quais a gente prepara o que quer que seja, né? entendi. Eu pedi para você me mandar um checklist aqui para a gente, enfim, eventualmente compartilhar e aí eu sim começa o checklist. Esse checklist ele é baseado na RDC 256, que é a norma vigente da vigilância sanitária. E até vou fazer um parêntese aqui, né? Antes do Brasil ser rota dos grandes eventos, da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, existia esse controle, mas não era, eu acho, me corrija se eu estiver errada. Existia, mas nas grandes empresas, nas grandes corporações, a TV Globo já fazia, que foi onde nós nos conhecemos, mas não era todo mundo, todo restaurante que fazia, todo restaurante que tinha Nutri, todo mundo que controlava. Mas depois que, mais ou menos, quando o Brasil foi escolhido para ser, acho que um pouco antes na Eco 90, não, Rio Mais 20, que foi 90, Uhum. né? Eu acho que isso foi intensificado, não foi? A vigilância passou a cobrar com muito mais afinco que as pessoas que produzem alimentos tenham esse conhecimento, não é? Ou não? Já existia a RDC 216. 216, desculpa. Já existia um certo controle, não é? Mas à Uhum. medida em que a gente foi tendo um número maior de locais e de subsegmentos, vamos dizer assim, porque você tinha os restaurantes, mas depois você foi criando outros segmentos da alimentação. Né? Então foram tendo as pequenas fábricas, você foi tendo os pequenos empreendedores, né? O Brasil foi entrando nessa rota dos grandes eventos, né? Então os clientes foram de alguma forma ficando mais exigentes, né? E mais conscientes Eu estava dessa explicando, né, necessidade. justamente o trabalho que a gente fez na Olimpíada, os relatórios que você precisava preencher, que sem preencher e comprovar que a gente tinha cumprido algumas etapas, a gente não conseguia receber o pagamento. E isso é uma forma que o cliente tem de obrigar o fornecedor a andar na linha e cumprir. Então, eu me lembro que a gente preenchia, você, né, a gente, que eu digo Sim. porque eu preenchia nas outras áreas todas, mas na área de segurança alimentar, preenchia toda aquela papelada comprovando que o treinamento tinha sido feito, que as medidas tinham sido tomadas, e isso
o cliente poder fazer o pagamento. Ele tinha que se certificar de que o fornecedor de alimentação estava trabalhando dentro das normas de boas práticas, certo? Exatamente. E aí a gente foi assim, à medida em que esse segmento foi se subdividindo, né? À medida que os eventos foram acontecendo, então a exigência foi se tornando maior. Tanto é que em 2015, não, em 2013, a Vigilância Sanitária criou uma resolução específica para os grandes eventos, que é É a verdade. RDC 43. A 43, ela é específica para grandes eventos. Por quê? Porque ela já tem uma série de outras exigências, né? Que não são do 216, né? E que são mais específicas para esses grandes eventos com grande porte, com grande público. Que aí Então, fala da você tem alimentação transportada, né? E foi justamente isso. na véspera ali da Copa do Mundo, 2013, a Copa do Mundo foi 2014, foi quando realmente as coisas ficaram mais sérias para quem transporta alimento. E aí, como a gente fala aqui para as pequenas empreendedoras, isso envolve, as micróbio e bactéria tem em qualquer lugar, não tem só em empresa Sim, grande, só em restaurante grande, né? Então, se não. isso foi criado como norma, porque o Brasil passou a ser sede de grandes eventos, é porque existia uma necessidade. Isso não foi uma coisa, vamos fazer isso porque tem que fazer. Não, porque existia É, necessidade e o risco ficou potencializado com a quantidade de pessoas que viriam para cá do mundo todo. Então, é sim. realmente algo para a gente prestar bastante atenção. Uhum. A gente tem que ter essa atenção porque o risco, como você falou, né, está em todo lugar. Então, quando a gente fala da multiplicação dos micro-organismos, dos micróbios, vamos dizer assim, né, eles têm uma característica muito específica, né? Eles não se multiplicam unitariamente, eles se multiplicam em pares, né? Então, Uhum. um faz dois, dois faz quatro. Então, num espaço de tempo muito pequeno, eles têm um crescimento muito grande. Então, e isso gera um risco enorme. Né? Então, se você É. não tiver os devidos cuidados, né, com alguns aspectos, você está levando um risco muito grande para o seu cliente. Isso independente de onde você esteja, entendeu, Cláudio? Você pode estar em casa e aí vai acontecer. O problema é o mesmo É tamanho. verdade. Você pode estar em casa, servindo em casa, e você pode estar. Exatamente, Rosângela. Ou você pode estar numa pequena produção ou numa grande produção, o risco é o mesmo. A Silvia é nossa aluna lá do Chefe do Preço, ela está perguntando Uhum. aqui uma orientação, ela faz marmitas congeladas, o que que você. A gente até vai entrar, né, daqui a pouco nisso, o que que a empreendedora não pode deixar de fazer, mesmo trabalhando em Uhum. casa. Mas a Silvia está te perguntando aqui especificamente sobre as marmitas congeladas, o transporte das marmitas congeladas. O que que você pode falar sobre isso? Olha, para você transportar as marmitas congeladas, você tem que ter alguma coisa que faça o acondicionamento adequado para que você não tenha perda de temperatura, tá? Então Bolsa você precisa térmica. fazer uma bolsa térmica, né? Um isopor, mas desde que ele tenha um fechamento perfeito. Tem alguns equipamentos, né, pequenos para transporte que são umas caixas plásticas que a gente chama de hot box, né? Então, eles são específicos para manutenção da temperatura. E aí ele Quente ou mantém tanto fria? frio quanto quente. Então, o importante é que você não tenha perda de temperatura ou que você tenha um mínimo de, vamos dizer, não tenha perda, isso realmente é quase a É perfeição. real. Mas que É. você tenha um mínimo de perda até chegar no seu cliente. Então, você vai precisar fazer alguns testes, né? Tipo assim, vou testar a bolsa térmica. Então, eu pego a bolsa térmica, boto minhas quentinhas congeladas e vou para o ponto mais longe que eu sou capaz de entregar. Né? Então, a minha fabricação é em Botafogo. O ponto mais longe seria onde? Recreio, ok. Longe aonde você possa entregar, onde você se dispõe a entregar. Aí você faz essa medição. Por isso que eu falo assim, quando você decide ter um negócio, tem uma fase que chama planejamento, que ela é muito importante e ela vai ser fundamental para o sucesso. E esse teste está dentro do planejamento. A bolsa térmica não deu certo, então vou testar o isopor. Aí Beleza, vou eu testar vou um adicionar isopor. aqui, que é só coloca um termômetro dentro da bolsa, né? A gente já fez isso Sim. várias vezes. Você sai Uhum.
da sua produção da sua casa, pega a bolsa térmica, coloca as marmitas congeladas e bota ali um termômetro. E aí você vai medir a temperatura que você saiu da sua base e a que você chegou no ponto mais distante. Aí você tem condição de avaliar assim, quanto tempo a temperatura permaneceu, se caiu demais, se é possível. Aí você pode até determinar a faixa de horário. Você pode fazer uma rota Isso, só, ou fazer mais de uma. Eu fiz isso exatamente. na Com época isso, da produção, comecei a entregar as sopas, eu fiz esse teste com termômetro, para poder determinar quantas entregas eu poderia ter numa rota. Não é uma coisa difícil de exatamente. fazer, é só tem Não, termômetro, é baratinho. é fácil, o termômetro não é caro, custa em torno de R$ 100, cento e poucos reais, Menos, eu acho né? que eu acho que tem até mais baratos. E aí, isso faz parte do seu planejamento, que aí eu já sei que naquele dia eu posso sair com X marmita, com X sopa, para ir até tal lugar, porque a temperatura vai estar mantida. Então, esses detalhes são muito importantes para você garantir o quê? Garantir que a sua marmita congelada é a marmita congelada, não é mais uma. É. Entendeu? Para você criar o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? O diferencial é a qualidade da marmita que eu entrego para o meu cliente. Ela Um não tem deles, perda né? de temperatura, um deles. Ela não tem perda de temperatura. Então, quando a gente fala assim, o que você poderia se preocupar, né? O que é básico e que você não pode esquecer de jeito nenhum e que você não pode deixar de se preocupar quando você tem o seu negócio, né? A temperatura é uma, né? Então, esse Isso, deixa eu fazer cuidado. um parêntese aqui, que eu falo muito isso para as alunas, e foi ótimo você ter puxado a questão do diferencial. Aham. Tem muita gente fazendo marmitas congeladas, tem muita gente vendendo, né? Por que a pessoa escolhe uma marmita de uma pessoa específica, né? Essa Uhum. questão do controle da temperatura, isso pode entrar até na comunicação com o cliente, né? Você pode explicar, você pode enriquecer a sua comunicação com o cliente explicando que você controla a temperatura no transporte, que você tem monitoramento da temperatura que a comida chega até lá. O Silvia, você pode fazer isso com o motoboy. Mesmo sendo avulso, você pode conversar com ele, vai ter que ter um retorno, claro, mas isso não precisa você. Eu nunca estive na moto na hora que eu fiz esse controle. Eu fazia com o motoboy Uhum. também. Eu pedia para ele tirar uma foto do termômetro para mim nos pontos lá que eu marquei como monitoramento. Isso é uma coisa que você não precisa ir junto. Você pode fazer com o Isso, motoboy e pedir uma foto do termômetro, tá? Ô, Cecia, exatamente. eu acho que você já estava entrando no que eu ia te perguntar. Sim, a gente está falando com pessoas que, na maior parte das vezes, trabalham nas suas casas. Eu estou aqui olhando Uhum. para o checklist que você me mandou, que tem área de recebimento, banheiros, estoque, área de processamento, cozinha. É de uma empresa, né? Higienização de utensílio e panela, Uhum. documentação. Disso tudo que está aqui nesse checklist, que tem que ser cumprido por um estabelecimento já formal, o que você acha que, sei lá, se você puder destacar três coisas que a empreendedora que trabalha em casa não pode deixar de fazer em relação a boas práticas, à segurança alimentar. Dá para Então, resumir isso em três pontos? claro, dá, com certeza. Assim, são muitos pontos, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas como você fala assim, mas a RDC é para quem tem um restaurante estabelecido, né? Mas eu posso pegar essa mesma resolução que realmente foi feita para um restaurante, eles ainda não fizeram uma específica para o empreendedor que faz em casa, tá? Eu acho que vão fazer em breve. Eles estão já estudando. Então, você vai pegar e é o que eu falo muito, assim, a gente vai trazer aquele ideal, o máximo da realidade para junto do ideal, né? Então, por exemplo, eu já vou falar dos três pontos. Vou só falar um exemplo. Lá fala assim: a porta de acesso é uma porta de vai e vem. Na minha casa não vai ser porta de vai e vem, obviamente. Ela vai ter lá a maçaneta para eu abrir, para ir para a cozinha, para sair, ou vai estar sempre aberta. Mas eu posso levar isso para o meu contexto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter o procedimento de toda vez que eu estiver na cozinha, eu me preocupar primeiro com um dos pontos principais dos três que você perguntou, que é a higiene. Então, Uhum. assim, a porta não vai ser vai e vem para que eu possa encostar o cotovelo e ela abra. Eu vou ter que abrir com a minha mão. Então, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou transferir isso? Quando eu entrar na minha cozinha, então eu vou ter como procedimento, a primeira coisa que eu faço é lavar minhas mãos, porque elas vão estar higienizadas, né? Certo. Então, a higiene é um dos principais pontos. Então, eu tenho que tomar cuidado com a higiene como um todo. A higiene do ambiente, né?
Então, eu tenho que tomar cuidado Uniforme. se o piso está limpo, se a bancada que eu vou trabalhar está limpa. Eu tenho que periodicamente dar uma olhada na manutenção da minha cozinha. Ah, tem um azulejozinho quebrado. O azulejo quebrado é um local que os insetos e pragas podem se depositar. Ah, Acumula sujidades, né? o espelho da minha tomada tá meio soltinho. Ah, mas depois eu arrumo isso. Aquele espaço entre a parede e o espelho também é outro lugar que as pragas podem se acumular. Então eu tenho que cuidar da higiene como um todo. O uniforme, o meu cabelo tem que estar preso, né? As minhas unhas têm que estar paradas e sem esmalte. Então, as mesmas coisas que eu vou conferir num restaurante, eu vou fazer na minha casa. Essa questão Não do é? esmalte é uma coisa que as pessoas não se dão muito conta, que é uma contaminação química, né? Você está Sim, com a unha esmaltada e você começa a fazer uma produção e você está na cozinha sem luva, e aí cai um caquinho do seu esmalte na sua produção. Isso você contaminou de forma química o alimento, é uma contaminação química, não é? exatamente. Isso é uma E, coisa que nem todo mundo se dá conta. e na hora que esse caquinho cai e que eu contaminei o alimento quimicamente, aquele caquinho que quebrou, ele fica um degrauzinho entre a unha e o esmalte. É micro, mas fica. Ali naquele degrauzinho, se eu não lavar a mão direito, vai ter uma contaminação biológica. Então, o caquinho caiu, contaminação química, e aquele espacinho, contaminação biológica. Aí, sim, mas é muito detalhe, mas é verdade. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa. Ah, eu acabei de descascar ou cortar minha cenoura e agora eu vou fatiar a minha carne assada que já estava pronta. Opa, peraí, tem que ter um break aí no meio. Então tem que fazer o quê? Eu tenho que lavar os utensílios que eu estava usando, né? Eu tenho que lavar a minha mão, porque senão a gente faz o quê? O que a gente chama de contaminação cruzada. O alimento que ainda vai ser cozido com o alimento que já está pronto. Exato. Então, é o tempo inteiro, O que né? está Então, pronto, só para ressaltar, o que está pronto ainda vai no fogo, né? Então, é por essa razão, o que tá uhum. cozido já está pronto para ser consumido, vai dali direto para a geladeira, depois para a casa do cliente. Então, se ele for contaminado, o cliente vai ficar com a contaminação. A carne ainda vai para o fogão, ainda vai ser submetida a uma alta temperatura e por isso Uhum. ela vai, enfim, se tiver alguma coisa, vai morrer ali no fogo acima dos 60 graus. Exatamente. Então, a higiene é uma delas. O outro aspecto que é muito importante a gente tomar cuidado é o que a gente estava falando, que era a temperatura, né? Então, a temperatura também é importante, né? E aí tem aquela questão do armazenamento. Como que eu vou armazenar? Então, temperatura e armazenamento, elas estão sempre juntas, né? Ah, eu vou preparar, acabei de preparar a minha carne, né, da minha quentinha lá congelada, e eu vou agora preparar os legumes. A carne saiu do fogo e eu vou fazer o quê? Ah, deixa aí em cima da bancada. Não, não, não. A gente vai pegar essa carne e a gente vai submeter à refrigeração, né? A gente quase que vai dar um choque térmico, né? Então, mas assim, como que eu faço? Então, eu vou pegar um recipiente, colocar essa carne e colocar na geladeira destampada. Para quê? Para que haja aquela redução de O temperatura contato. rapidamente. Depois de 1 hora e meia, que a temperatura já cedeu, já chegou na temperatura ideal de armazenamento, ou seja, -10, aí eu vou lá e tampo. Ah, mas eu vou porcionar já já. Ok, mas o seu já já pode ser 5 minutos, meia hora ou 2 horas. E aí você vai ter problema, né? E aí eu fiz minha salada, né? Meus legumes com qualquer molho que seja, vai para a geladeira também. Então, a temperatura e o armazenamento, elas são super importantes. Ah, mas isso vai quebrar a minha geladeira. Não vai não, isso era mito, já derrubamos esse mito, não vai Ai, quebrar a adoro. geladeira. É, Adoro esse mito derrubado, porque isso é uma coisa muito é. forte mesmo. Ah, eu vou colocar um produto quente, a geladeira vai quebrar mais rápido. Que bom. Exatamente, não vai. E Derrubamos a o outra mito. que derrubamos o mito. E a outra questão, né, que a gente precisa se preocupar, e aí vem de novo aquela etapa do planejamento que eu vou testar, é a validade desse produto. Que na hora que eu faço uma quentinha, um bolo, um brigadeiro, o que quer que seja, eu tenho que saber quanto tempo ele vai ser válido. Né? Por quê? Ótimo Porque, e ponto. aí eu vou fazer um teste, né? Então, eu fiz minha quentinha, e aí, como que eu vou armazenar quentinha? É congelada ou é refrigerada. Então, eu vou submeter, vou ter uma amostra dessa quentinha, do bolo, do que quer que seja, e eu vou testar quantos dias
ele vai durar, ele vai ter a validade dele. E a validade são vários aspectos. É a maciez, né? O sabor, A é o textura, o próprio... odor, Exatamente, a textura, o as odor e o características organolépticas, eu organoléptico. adoro. Exatamente. E junto com isso vem a deterioração do alimento. Né? Uma vez já passou uma série no Fantástico que eles faziam exatamente essa avaliação. Eles pegavam um alimento, colocavam numa determinada situação, a temperatura ambiente, a refrigeração, e a gente ia vendo o desdobramento desse alimento. Né? Ele ia ficando ressecado, a cor ia perdendo, aí iam começando a crescer os bolores. Então, isso a gente precisa fazer o teste. Se não tem na literatura, tem algumas referências, mas essas são referências, a gente precisa trazer para a nossa realidade. Que aquela referência, por exemplo, uma vez eu lembro que você falou comigo isso. Qual é a validade do queijo prato fatiado? Qual era a referência? Eram 5 dias. E aí você falou para mim, não, ele vale mais, ele dura mais. Eu digo, depende de como a gente armazenar. Essa referência é para uma determinado É aquela tabela que a vigilância chega, por exemplo, se você Isso. na vigilância eles têm lá 3 dias para legume cozido. Então, se eles chegam lá para inspecionar um estabelecimento e tem legume cozido e a validade está atribuída para 5, eles vão dizer que está errado, porque o legume cozido, segundo o que eles acham, só vale 3. Não é Isso. isso? Mas Tá, se é uma você referência. se você argumentar com um teste que você fez, né, e Tá. você fizer, aí ele vai respeitar porque não tem uma tabela antes, mas não tem a tabela depois de cozido, depois de pronto. Então, se você tecnicamente fez os testes, né, e E viu que ele vai prova. durar, mas prova, ele vai aceitar. Mas isso você precisa fazer. Por quê? Porque exatamente depois desse tempo que você analisou, o seu alimento não está mais em condições de ser consumido. Então, essa é uma coisa que a gente também precisa se preocupar. Mesmo que a gente vá fazer um brigadeiro para uma festinha e eu vou vender. Ele tem uma validade. É porque a Até validade porque não é só em relação à segurança alimentar, a validade também é em relação ao paladar, à consistência, à também textura, e a validade no está tudo geral. junto. A pessoa não vai, talvez, morrer se comer um brigadeiro depois de uns dias, né? Não necessariamente ele vai estar contaminado, mas ele vai estar ressecado, vai estar com uma textura diferente. Isso já implica na perda da validade, né? Quando a Sim, e pessoa ele compra um pode. produto, ela quer consumir no auge, né? Ela quer consumir o produto na qualidade que ela espera, não quer consumir uma coisa ressecada. Exatamente. E aí você vai mandar também o manual de instrução para o seu cliente, né? Porque você teve todo o cuidado de preparar esse brigadeiro, vamos dizer assim. Só que aí ele chega e aí você não mandou as instruções, você não falou onde ele tem que ter mantido, qual a temperatura, por quanto tempo. E aí o cliente deixou lá de qualquer jeito, numa temperatura, principalmente quando a gente fala de algumas cidades. Cidade do Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos, no básico, a gente tem 35 graus, né? No Ou verão mais. principalmente. Pois é. Então, se você não manda essas instruções e você deixa de qualquer jeito, ele vai estar comprometido no que diz respeito à segurança daquele alimento. Entendeu? E assim, Então, esses pontos são muito importantes você prestar atenção. e isso dá, eu acho, para empreendedor uma segurança. Eu falava, tinham 2 alunas nossas lá da primeira turma, a Regina e a Thaís, né, que eu até sugeri que elas colocassem elas fazem produtos de confeitaria que elas colocassem lá produzido por um manipulador de alimento. Eu acho que quando o cliente sabe que quem está cozinhando tem essa noção, a pessoa Uhum. fica mais segura. Não é simplesmente estou fazendo uma comida e vendendo. Não, eu sei como manusear o alimento, eu sei dos riscos e eu estou pensando na sua saúde. E aí você informa o cliente que você segue ali os procedimentos operacionais. Eu adoro os POPs, né? Os procedimentos operacionais. Eu acho que a gente pode fazer isso em casa. Você falou aí da Sim, questão da higiene, o hábito, assim, não posso botar a mão na porta e depois botar a mão no que eu estou manipulando. Você pode identificar, né, a sua cozinha de casa com os procedimentos operacionais, né? Aqui é a pia que eu sim. vou lavar a mão, aqui é onde eu faço isso, não passar dessa porta sem lavar a mão, não entre sem touca. Você pode criar ali no seu ambiente doméstico uma cozinha profissional. Você não Sim. precisa ser caseiro só porque trabalha em casa, né? Não, até porque os POPs, né, a vigilância sanitária, quando ela vai no restaurante, são 4 POPs que ela procura, que ela observa, né, e que você tem que apresentar, né? É a higiene das instalações, que é a sua cozinha. Você olhar, o piso está lavado, a bancada está limpa, a parede está ok,
né? Eu tenho um ventilador na cozinha. De quanto em quanto tempo eu limpo esse ventilador? Né? Eu preciso ter uma Uhum, periodicidade de limpeza, porque senão ele está jogando uhum. poeira em cima do seu alimento, né? A Pode outra, ventilador, mas o ventilador na cozinha não podia. agora, Ó, como você tem aquelas para cima e para cima eles ah, já estão tá. permitindo. Não pode ser Entendi. de incidir o Soprando, ar tá. diretamente para o Uhum, alimento. tá. Então, você tem instalações, você tem cuidado com o manipulador, né? Então, são aqueles cuidados, Uhum. cuidado com o uniforme, cuidado com ferimentos, cuidado com doença. Então, você vai ter, você faz exame periódico. Pelo menos uma vez por ano, a gente deveria, né, ir ao médico. Então, isso é o cuidado com quem está manipulando o alimento. O Numa outro, empresa, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Numa empresa, para quem não sabe, a gente precisa fazer todos os exames de todos os funcionários. Quem manipula alimento tem que fazer exame laboratorial uma vez por ano. Aí tem os exames de saúde ocupacionais, se a pessoa está ali numa função que está forçando a coluna, forçando alguma parte do corpo. Mas quem manipula alimento tem que fazer exame para, enfim, mostrar que está saudável, está manipulando o sim. alimento e não carrega nenhuma doença contagiosa. A gente em casa, às vezes não se dá conta disso, né? Você está ali trabalhando na cozinha de casa e você tem uma. Quando eu brinco que bactéria e micróbio tem em qualquer lugar, porque realmente não é porque é a cozinha nossa de casa que a gente está livre disso. Então, quem manipula em casa também deve procurar manter a sua saúde em dia. Exatamente. Uma outra coisa é o controle de pragas, né? Então, a gente também faz na casa da gente dedetização, né? É um hábito que a gente precisa criar para evitar essas pragas. Os cuidados, por exemplo, eu tenho uma janela na minha cozinha, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma tela para evitar que os insetos entrem. E a outra coisa que também é importante é a limpeza da caixa d'água. Para quê? Para garantir a qualidade da água que eu estou usando para preparar esses alimentos. Então, Isso é são uma coisa, coisas. esse negócio da água, né? Eu lembro que nos Jogos Olímpicos a gente era pego, assim, foi pego de surpresa nos primeiros dias, porque eu me lembro daquela fiscal muito brava, a Gisela, né? Ela falava: você tem que ter o kit cloro para testar a água. Se você trabalha numa vila e a água não está adequada, você é corresponsável. E a gente comprou um monte de kit cloro para testar água todo dia, porque ela falou assim: você aceita trabalhar num lugar e a água não é adequada, você é corresponsável. Eu fiquei Sim. de cara E, assim. e às vezes você não imagina que a contaminação do seu alimento, né? O É pela problema que o água. seu cliente pode ter é pela água. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter cuidado. Mas eu moro num prédio, né? Sim, eu vou pedir para o síndico do meu prédio, né? Quem quer que seja que faça a administração, olha, eu preciso do comprovante da limpeza da caixa d'água. O prédio em geral E já faz, né? Nem todos já faz. analisam, mas em É, geral, mesmo a empresa que limpa a caixa d'água já pode analisar. E isso é uma coisa que tem exatamente. validade de 3 meses, se não me falha a memória. E é uma Isso. coisa também importante no atendimento, quando você atende o cliente, você falar, né? O que que você faz pela saúde do cliente. Eu analiso a água da minha produção. Isso é uma coisa bacana de você contar, né? Exatamente. Isso é uma coisa que você está falando, que uma vez eu fui num café e aí tinha uma plaquinha na entrada do café, assim, do ladinho do caixa, assim, esse estabelecimento é auditado por um profissional especializado em segurança e higiene. Então, assim, ele queria dizer que alguém ia lá e olhava, fazia uma auditoria, né? Para o cliente, isso faz a diferença. Então, todas essas coisas que você está fazendo dentro da sua cozinha, né? Eu tenho cuidado de limpar a caixa d'água, eu sigo os procedimentos operacionais padrões da vigilância sanitária. Esse pode ser um diferencial para o seu negócio. Não Com precisa certeza, você é. fazer, nada assim, o que eu vou fazer para ser diferente no seu negócio? Coisas simples como essa. Né? É Eu só sigo você os demonstrar que procedimentos. tem o conhecimento, demonstrar que você conhece as boas práticas e que você aplica aquilo que. Tem coisas que não cabem. Eu estou olhando aqui para a relação, né? Área de estoque, câmaras frigoríficas, freezer e Uhum, geladeiras. Isso é uma coisa importante, controle de temperatura, né? Isso em empresa grande, a gente tem uma planilha pregada na porta do equipamento, da câmara fria, do freezer, do que for, e a gente passa ali controlando a temperatura durante o dia, né? Porque você abre uhum. e fecha e a temperatura oscila. Então, isso é uma coisa que você pode fazer em casa também, é ter o mesmo termômetro que vai testar lá para fazer o transporte do alimento na bolsa térmica, vai servir para você verificar a temperatura da sua geladeira e do seu freezer. Isso. Então E você isso você pode pode guardar num caderninho, entendeu? Que fazer um você tenha, histórico.
fazer um histórico, ter uma planilha no seu computador de Excel, que você anote assim, é a geladeira, é o freezer. Então, você não precisa nem medir todo dia. A cada 2 dias, você pode fazer essa medição de temperatura, né? Isso. Então, eu vou te mandar, eu mandei esse para você, mas eu vou te mandar um que eu preparei para um projeto que eu tenho na universidade, que é exatamente para empreendedores que fazem a sua produção em casa. Então, Que ótimo, Ceci. a gente fez uma adequação da RDC 216 para Uhum. esses empreendedores. Então, eu vou te mandar esse modelinho. Acho que a nossa audiência aqui vai gostar muito, as alunas também. Vai Você, de brinde. que bom. Porque quando a gente lê, né? Eu tentei até fazer de uma forma que pudesse compartilhar, e também não ia conseguir, nem sabia. Mas é muita coisa, né? Então, passa esse controle pela área de recebimento, pelos Uhum, banheiros. Por que os banheiros numa empresa de alimentação? Porque o funcionário, o colaborador vai lá e usa o banheiro. Na sua casa, às vezes é um banheiro só, né? Na casa inteira para uhum, todo mundo. Então, quando é que você entra, que sai do banheiro? Você está com a sua roupa de cozinha, não pode ir no banheiro com a sua roupa que você está cozinhando, de avental, né? Isso é uma coisa que a gente vê uhum. às vezes perto de supermercado, perto de grandes estabelecimentos, o pessoal sai da área de manipulação de alimento e vai jogar futebol, assim, senta na Isso. rua com a roupa que está Deita na manipulando, praça, deita deita no na banco praia. da praça Isso é uma para doideira, descansar. assim. Exatamente. Vai com a roupa que estava manipulando para um lugar que totalmente exposto. E às vezes a nossa casa ela fica exposta quando você tem um bichinho de estimação, por exemplo. Você sai da Sim, cozinha, vai assim, tem uma coisa no fogo, você tem ali meia hora com aquilo que está no fogo. Aí você sai da cozinha e vai fazer alguma coisa dentro de casa com o seu avental, com o seu jaleco, e aí brinca com o seu cachorro ali. Aí pronto, o pelo já veio, gato, já cachorro, foi junto. o pelo já veio É, para o seu uniforme. é muito importante que você tenha, assim, na entrada da sua cozinha, né? Tipo assim, um ganchinho onde você pendure o seu avental, ou você pendure o seu jaleco, ou a blusa que você está usando na cozinha. E aí, assim, você vai sair, às vezes acontece muito assim, faltou, vou precisar de mais um creme de leite para essa minha preparação aqui. Mas não tem, mas espera aí que eu vou aqui na esquina, tem uma mercearia, eu vou lá pegar. Aí eu vou rapidinho, saio, do mesmo jeito que eu estava na cozinha, eu saio, vou na mercearia e volto, né? Junto Não comigo pode. pode voltar Um monte de. algum monte de micróbios, né? Micro-organismos que não são adequados para o alimento. Então, esse é um cuidado que vai estar lá na 216 e que você transporta para sua casa. Então, o meu avental, o meu jaleco, ele é exatamente para eu entrar na cozinha. O Entendeu? É aquele que sapato eu é uma vou. coisa que é fácil, o sapato é até uma coisa fácil. Deixa o seu calçado de cozinhar na porta da cozinha e deixa um chinelinho do outro lado. Entrou na cozinha, bota o Exatamente. calçado de cozinha. Foi para casa, bota o chinelinho. Volta para a cozinha, bota o Exatamente. calçado. Fica Então é a trocando. gente criar esse hábito, sabe, Cláudia? No início pode ser assim, é chato, puxa vida, eu tenho que fazer isso todas as vezes tem. E aí você acaba criando o hábito. É. Os meus alunos, eles perguntam muito algumas coisas, né? Quando eu faço treinamento, né? A gente fala muito da esponja, de lavar prato, né? Mas, professora, na sua casa, a senhora troca? Eu disse, claro que eu troco, gente. É claro, não é como é num restaurante que você, às vezes, troca todo dia a esponja de lavar prato, né? Mas eu troco, eu higienizo. Por quê? Porque aquele é um elemento extremamente sujo. Então, É eu preciso verdade. higienizar aquela esponja, ela tem uma validade, né? Como tudo E na começa a vida, ela tem uma validade. Isso. soltar fragmentos de esponja também. Isso também é Ela solta perigoso. fragmentos de esponja, ela gruda os restos de alimentos. Então, quando eu não me preocupo de lavar, aquele resto de alimento é uma fonte de contaminação. Exatamente. Agora eu queria acrescentar uma coisa aqui, Ceci, eu adoro contar essa história, né? Que a Ceci me fiscalizava, né? Eu vou contar rapidinho, mas eu adoro. A Ceci me fiscalizava quando eu prestava serviço para a TV Globo, e a Ceci, na época, trabalhava para uma empresa que trabalhava para a TV Globo. Aí um dia ela foi me visitar lá no buffet e chegou muito séria com aquele jalecão, eles chegavam em dupla para fiscalizar com a prancheta para anotar tudo. Essa visita era para anotar as não conformidades do fornecedor. Então, eu, como fornecedora, eu tinha que ser fiscalizada e eles, como
atendendo a TV Globo, eles vinham olhar o que não estava fazendo certo. E aí eu tinha um funcionário, eram dois meninos, assim, como é que chove aprendiz? Eles tinham Menor 16 aprendiz, anos. é. E aí Menor eles aprendiz. estavam, um deles estava lavando o hotbox com uma escovinha de lavar o hotbox. E a Ceci estava de frente para ele olhando. Aí o rapaz, o Bruno, eu nunca vou esquecer, ele esfregando o hotbox estava, ele levantou o pezinho e começou a esfregar o tênis com a mesma escova. Aí ela, a Ceci estava olhando para ele, aí ela botou lá na não conformidade, né? É claro, o funcionário está lavando o hotbox com uma escova, para e começa a lavar o tênis com a mesma escova. Eu acho que eu vi, eu não sei se de tanto repetir essa cena na minha cabeça, eu já não sei se eu vi ou se eu fiquei com isso impregnado na minha mente. Isso deve ter, sei lá, uns 25 Você estava anos. próximo de mim. Mas foi uma coisa assim que eu fiquei mortificada. Mas aí o que acontece? Eu recebia como fornecedor o relatório das não conformidades e eu tinha que apresentar um plano de ação. Como que eu vou resolver isso aqui que não estava conforme? E o plano de ação, nesse caso, era um treinamento, né? Intensificar o treinamento para que os funcionários entendam que não podem fazer uma coisa dessa, o perigo que é. E a gente em casa, a gente também pode criar plano de ação para aquilo que não está conforme. Porque às vezes pode Uhum. parecer que é demais, né? Você aí que trabalha em casa, está aqui assistindo essa live, vendo tanto de coisa que tem para fazer, e você olha para a cozinha e fala, putz, por onde que eu começo? Você pode fazer um plano de ação. A Ceci vai Uhum. gentilmente compartilhar esse documento que eu vou compartilhar com vocês. Aí você pode dizer, ok, vou começar uma coisa de cada vez. Primeiro, vou comprar o termômetro e vou monitorar os equipamentos de refrigeração. Aí você vai fazendo, vocês sabem que eu adoro uma planilha e um planejamento. Você bota de um Adoramos. lado, todas as não conformidades da sua cozinha, tudo que não está conforme. Aí você põe do lado o que você vai fazer para consertar. E na sequência vem o terceiro item de um plano de não conformidades, é o prazo. Então tá bom, eu estou aqui com uma torneira pingando, mas eu não tenho dinheiro esse mês. Você bota ali um prazo para consertar aquela torneira. Eu estou aqui com alguma coisa que não está perfeita, mas lista a não conformidade, assim, lista e se prepara para consertar. Porque quando a gente faz de conta que não viu, a gente vai ficando pior, sabe? A cozinha vai ficando Uhum. pior, você vai sabendo que não está trabalhando direito, mas também, depois eu vejo, depois eu faço. Começa a fazer um plano para ir consertando o seu negócio e ficando cada vez mais dentro das normas. E o ideal é assim, que você pegue esse checklist e faça assim, coloque o seu coração no congelador, né? E trabalhe só com a sua cabeça, né? Com a razão. Então você vai listar e você vai ver assim, caraca, eu tenho 30 coisas que são não conformidades. Eu não vou resolver as 30 coisas de Exato. uma vez só, né? Então, do lado do prazo que a Cláudia falou para você colocar, você vai listando assim, o que poderia causar mais risco para o seu alimento, para aquilo que você está Perfeito. produzindo. Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma tábua de madeira, vamos lá. Então, a tábua de madeira, né? A madeira é um elemento poroso. Então, o que é poroso, a gente não consegue limpar direito, a gente tem um risco muito grande. Então, esta tábua de madeira está elencada como uma das principais coisas que podem trazer risco para o meu alimento. Então, primeira coisa vai ser trocar essa tábua de madeira. Eu tenho... o azulejo está quebrado, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu preciso trocar o azulejo, mas eu não posso trocar agora. Então, eu vou cuidar para limpar o máximo possível, né? Mas vou planejar. Daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses eu posso trocar o azulejo. E assim você vai estabelecendo as prioridades, A né? urgência Daquela primeiro, maior. o que causa mais, que pode causar algum dano para o seu cliente primeiro, e aquilo que é importante, que precisa ser feito, mas não é urgente, pode ficar para depois. Até você chegar, né? E aí você vai dizer assim, eu preciso limpar o espelho do interruptor, porque tá sujo, né? Então, essa não é a prioridade 1, mas vai ser uma prioridade em algum momento. Aí você vai resolvendo as coisas, assim, do que é mais risco, ou que pode comprometer mais o seu alimento, para o que puder comprometer menos, né? Tem Então, coisas que não fica custam nem suave. dinheiro, né? Você Não, organizar o seu ambiente de trabalho, às vezes a cozinha fica muito isso. entulhada de potes, de entulhada. Você bota muita coisa no ambiente da cozinha. Então, só manter o Isso. negócio, a cozinha organizada mais vazia, o mais vazia possível, sem coisas que pegam gordura, pegam poeira, que acumulam sujeira, já é um passo. Isso não Uhum. te custa nada, custa só o trabalho de Cada você organizar. cada coisa no seu lugar. Fica mais fácil de você achar,
né? Mais fácil de você armazenar, e mais fácil de você limpar, né? Então, Exato. essa organização ela é muito importante dentro da cozinha. Ceci, a gente está no finalzinho da live, passou muito rápido. Você tem um Nossa, conselho, já? já um conselho aí para quem está começando, para quem trabalha em casa, uma regra de ouro. Vamos lá, um conselho assim. Olha, queria dizer para vocês assim que a qualidade a gente consegue em ambientes limpos, né? Então pense sempre na limpeza do seu ambiente, né? A conservação do seu patrimônio, ou seja, da sua cozinha, do seu estabelecimento, ela fica evidente. E sua voz sumiu. Sua voz. Iris, Acho que entrou uma porque ligação estava para entrando você. uma ligação, eu já A sua botei no voz modo falhou. avião, mas entrou desse jeito mesmo. É. Então, eu diria assim, que a qualidade com a higiene do seu ambiente, né, e a conservação vai te dar assim um up, vai te jogar para cima, a sua autoestima vai estar super elevada. Então, isso é que é importante. Isso aí, tá ótimo então. A Rosângela sumiu porque a Ceci atendeu uma ligação e aí a voz dela sumiu. No outro dia aconteceu isso comigo também. Eu agora boto no não perturbe, modo avião não Ah, funciona, então experimenta a não, próxima vez no não vou perturbe. experimentar. Ô Ceci, super obrigada. Imagina. Pessoal, quem chegou no final, a live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois. A Ceci vai compartilhar esse documento e eu vou encontrar uma forma de compartilhar com vocês também. Queria falar para desejar para vocês aí um bom carnaval, né? Que é em breve. Ah, sim. A gente tem aqui uma agenda de lives toda segunda e quarta, mas na segunda-feira que vem não vamos ter live porque é no meio do feriado. Eu vou dar uma folga para vocês. Mas na quarta de cinzas tem live, viu? E o tema é Eba! como usar as datas comemorativas para impulsionar as suas vendas. Esse é o tema da live de quarta-feira. Ai, que Ceci tem legal. uma pergunta aqui para você. Tá, fala. Então, Ed, a gente falou aqui de validade. A Ceci explicou direitinho aqui como que você faz para validade. Eu vou te pedir para assistir a live, porque a gente não vai ter tempo agora dela explicar tudo de novo, mas a gente falou disso aqui. Ela falou para Isso. você testar e observando a qualidade num dia, 2 dias, 3 dias, e quando começar a alterar, é aí que esbarrou na validade, a partir daí. Mas está explicadinho aqui na live, tá bom, Ed? Isso, dá uma olhadinha que vai estar lá. E A Ceci, fala, desculpa. sempre tendo cuidado com como você vai armazenar, se é refrigerado, se é a temperatura ambiente, se é congelado, tá? O teste precisa ser com a temperatura que você vai manter. As alunas que estão aqui na live já conhecem a Ceci, porque a Ceci ela dá um módulo de boas práticas dentro dos cursos. Mas quem não é aluna ainda, conhece a Ceci só daqui. Ela é maravilhosa sim, quem falou aqui eu concordo. Muito obrigada. A Ceci sabe muito, é bom a gente conversar sobre assuntos técnicos com quem sabe muito, né? Porque aquilo sai de forma orgânica. Toda vez que a Ceci vem fazer live aqui, que a gente começa a conversar, a gente vai lembrando, né, de tudo que a gente já viveu juntas, lembrando até desse episódio que eu gosto de contar, porque foi um erro grave e pode acontecer com Mas qualquer serviu de pessoa. experiência, né? Com certeza, não foi só esse erro que eu cometi na minha vida. Para vocês verem assim, eu estava um funcionário, um colaborador. A minha intenção ao empregar 2 rapazes menores aprendizes era a melhor possível, mas eu falhei no treinamento. Então, às vezes, a gente, mesmo tendo muito boa intenção, a gente falha. Falha por falta de conhecimento, falha por falta de treinamento. Por isso que é importante a gente estudar sempre. Por isso que eu gosto que a Ceci venha aqui, porque ela é um poço de conhecimento. Ela é Muito a obrigada. dinossauro da segurança alimentar. Uma dinossauro Ah, bonitinha, mas é. Então, pessoal, obrigada. A gente vai se ver aí nos stories nos próximos dias e live da quarta-feira que vem. Em breve a gente programa outra live aqui com a Ceci para falar de outra coisa. quando você quiser.
Ô, Silvia, você vai ter o manual sim, tá? Para quem cozinha em casa. Isso vai ser muito Uhum. importante para vocês, para esse curso, né? Cada vez tem mais coisa, daqui a pouco vai ser a universidade do preço, não vai ser mais chefe do preço. O Que conteúdo bom, está que ficando bom. cada vez mais profundo. Então tá, pessoal, um beijo, obrigada, Ceci, obrigada a Beijo, vocês obrigada. todos. E quem chegou no final, daqui a pouquinho a live está lá no feed para vocês assistirem, tá bom? Obrigada por todos que Obrigada. estiveram aqui. Obrigada, Beijo, Ceci. Boa noite Claudine. para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, se cuida.